se o desenvolvedor tem todas essas configurações no projeto, quando ele digita esse código, automaticamente o meu ESLint vai acusar Use Object Destructuring. O que significa? Ele não pode setar variáveis dessa forma. E eu simplesmente, com um Command S ou um Ctrl S salvando meu arquivo, ele já faz a desestruturação. Neste vídeo nós vamos falar sobre organização de código-fonte. Mais em específico, nós vamos utilizar essas 4 ferramentas, o ESLint, o Prettier, o Editor Config e o VS Code. Vocês podem utilizar essas 4 ferramentas para outros tipos de projetos que utilizam JavaScript, como por exemplo Node, e aplicar essas configurações. Porém, as configurações vão ser mais específicas para a tecnologia React. O ESLint, qual que vai ser a função dele para essa organização do nosso código-fonte? Ela é uma ferramenta de análise de código estático para identificar padrões problemáticos encontrados em código JavaScript. Basicamente, o que o ESLint vai fazer? Ele vai definir regras de padrões no nosso código que vai ajudar a identificar problemas na programação durante a nossa codificação. O Prettier, ele impõe estilos de código consistente em toda a base de código, responsável por deixar o nosso código mais bonito. Então, como o próprio nome diz, ele vai trabalhar mais com a parte de formatação do nosso código, deixar ele com uma indentação mais bonita. O Editor Config é para facilitar a adoção e padronização de estilo de código para vários editores e IDEs. O que isso significa? A gente está utilizando o Prettier mais o ESLint, que tem definições de padrões de estilos de código em cima de arquivos JavaScript, e o Editor Config vai garantir que se você tem mais de um desenvolvedor trabalhando no mesmo código-fonte, no mesmo repositório, você garante que a programação vai seguir o mesmo estilo, independente se você está usando o VS Code ou outro editor de código-fonte, independente da IDE que você está utilizando. Então, só para exemplificar isso aqui um pouco melhor para vocês, imagine a seguinte situação. Eu estou utilizando um editor de código-fonte e lá nas configurações do meu editor, eu coloco que eu vou utilizar, para cada tab que eu utilizar, ele vai dar 2 espaços. Aí o segundo desenvolvedor coloca no editor dele que ele vai utilizar 3 espaços. Então, toda hora que você for codificar, abrir o projeto e codificar, cada um vai seguir um estilo. E você ter o ESLint e o Prettier para ficar acusando erros de programação a todo momento, isso fica ruim. Então, o Editor Config vai trazer essa unificação, essa padronização, independente de qualquer tipo de IDE que cada desenvolvedor esteja utilizando. E aqui nesse exemplo nós vamos utilizar o VS Code, que é o editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft. Poderia utilizar outro editor de código-fonte? Sim, mas nesse exemplo a gente vai utilizar o VS Code, então já vou partir do pressuposto que vocês já tenham esse VS Code instalado. Se não tem o VS Code instalado, é bem simples, é só jogar no Google VS Code Download e seguir em cima do nosso exemplo. Bom, seguindo aqui com a nossa apresentação, quais são os benefícios? Eu coloquei alguns, existem vários benefícios, mas o que eu julgo aqui bem importante é a padronização do código-fonte. Então é você trazer esse padrão do código-fonte para qualquer tipo de desenvolvedor. Então eu estou frisando bem aqui um projeto que tenha mais de um desenvolvedor, porque quando você pega um projeto que tenha um desenvolvedor, o projeto ele vai manter o padrão de codificação, de indentação, da forma que a pessoa está codificando, porque é uma pessoa só. Mas quando entra no mesmo projeto, mesmo repositório, mais de um desenvolvedor, corre muito risco de cada desenvolvedor seguir uma forma de codificar, e isso é muito comum. Então, para a gente garantir que o código vai ser o mesmo, a leitura vai ser a mesma, independente do arquivo, independente do desenvolvedor, essas 4 tecnologias vai garantir isso para a gente. Além disso, tem a produtividade dos desenvolvedores, né? Então, quando você tem uma ferramenta que já garante que você tem que escrever num certo padrão, numa certa regra, isso já garante que o código vai seguir um padrão e a sua produtividade aumenta, porque quando você está digitando algo que foge do estabelecido pelo ESLint ou pelo Prettier,
ele automaticamente já ajusta ou acusa o erro para você. A gente vai ver isso aí um pouco mais para frente quando a gente entrar no exemplo codificando. Então eu falei muito sobre time aqui nesses exemplos, que o grande benefício é quando envolve realmente um time. E a facilidade de manutenção e revisão de código. Então quando você tem uma equipe, né, um time, e você precisa de fazer revisões de código, se cada um escreve de um jeito, você vai ter que entender que o fulano escreve de um jeito, o ciclano escreve de outro. Então até você entender a forma que cada um escreve, um coloca a chave em cima, o outro joga a chave embaixo, o if, o parêntese ele coloca colado com o if, o outro dá um espaço. Então cada um traz um padrão e isso vai deixar o código uma bagunça e vai dificultar. Trazendo essas ferramentas e configurando certinho dentro do seu projeto, você vai ter facilidade de manutenção e revisão do código. Eu trouxe aqui também 3 exemplos para a gente entender em quais partes eles trabalham nas formatações. É claro que tem um universo muito maior por trás disso, mas para a gente entender antes da gente entrar na parte de codificação. Para vocês terem uma ideia, essa parte aqui que é a desconstrução, né, de um objeto. Eu tenho um objeto aqui, user, essa função ela vai retornar o mesmo valor do que as 2 funções abaixo. Então essas 3 funções que eu tenho aqui retornam o mesmo valor, que é o nome completo, o primeiro nome e o último nome, first name, last name. Qual que é a diferença, né? Por que essa é uma codificação ruim, uma bad? Porque eu não estou desconstruindo o meu objeto, não estou fazendo a desconstrução. Eu tenho um objeto com 2 propriedades, first name, last name, e eu estou atribuindo esses 2 valores para 2 constantes dessa forma. Não é a forma recomendada, né? E eu tenho um código aqui que é bom, que eu vou desconstruir o meu objeto user dentro da minha função. Então eu faço um const, eu coloco entre chave. E a melhor opção é eu já passar como parâmetro o meu usuário já desconstruído, com first name, last name. Então a gente tem 3 funções retornando o mesmo valor, porém existem formas de escrever. Então se você tem 3 desenvolvedores na sua aplicação, no seu repositório, o primeiro escreve dessa forma, o segundo dessa forma e o terceiro dessa forma, se você não tem nenhuma ferramenta para identificar que aquilo não está dentro do padrão do projeto, que o padrão é essa última opção, cada um vai seguir. Então ele segue, dá o commit, joga esse código para frente e isso vai confundindo, vai virando uma salada de frutas o código e futuramente, dependendo do tamanho da aplicação, começa a ficar um código ilegível. E aqui eu tenho mais 2 exemplos de string, né? Então aspas duplas, esse acento aqui invertido, e a melhor forma é aspas simples. Então o código, quando você configura todas essas ferramentas que nós vamos fazer aqui, ele vai acusar esse erro para a gente, vai falar que a melhor forma é essa última aqui. E por último, eu tenho um array, que uma forma de instanciar um objeto do tipo array é dando um new array. Só que essa não é uma boa prática. A melhor prática é colocando um colchete vazio. Então a gente vai entender agora, vamos entrar na prática, instalar todas essas ferramentas, configurar passo a passo e eu vou mostrar também por que a gente está instalando uma, por que tem que ser a outra, como que elas comunicam e entender e chegar nesse cenário e ter o código organizado para, independente do tamanho que seja a sua aplicação, ela tem que começar dessa forma porque ela pode evoluir, pode entrar novos desenvolvedores. Então agora vamos para o código. Agora que a gente já fez a introdução do ESLint, do Pretty, do Editor Config, a gente vai ver como que funciona isso na prática. Eu estou utilizando aqui, através do terminal, eu vou fazer um comando para inicializar uma aplicação React. Como eu havia dito, a gente vai fazer essas configurações de organização do código em cima de uma aplicação React. Eu poderia fazer em outra aplicação que utiliza JavaScript, mas nesse exemplo nós vamos utilizar React. A versão do meu Node, que eu estou utilizando aqui nesse exemplo, é a 13.7. Então vocês podem utilizar, acho que qualquer versão acima da 10. Então vamos lá, o comando que a gente vai executar aqui é do Create React App. Nós vamos criar um SPA, Create React App. Eu vou dar um nome aqui para minha aplicação de ESLint Pretty e Editor
config. Aí agora vai demorar. Bom, finalizou. Eu executei esse comando dentro da minha pasta tips. Então, dentro da minha pasta tips, ele criou uma pasta com um projeto já do Create React App, que eu dei o nome de ESLint Printer Editor Config. Então, eu vou acessar essa pasta. Ele criou realmente essa pasta para mim. E eu vou colocar essa pasta aqui dentro do meu VS Code. Eu vou abrir esse projeto dentro do VS Code. Vocês podem abrir aqui através de File, Open, ou então arrastar a pasta para dentro do VS Code. Então aqui dentro do VS Code é uma aplicação já básica do React. Eu vou dar um npm start só para a gente abrir essa aplicação. Bom, essa última versão que eu estou utilizando aqui no exemplo do vídeo, como eu utilizei o npx, eu já pego a última versão do Create React App. Essa última versão do Create React App, eu pude observar aqui dentro de package.json que ele tem algumas configurações de linter, né? Que é o ESLint config. Eu vou até apagar isso porque todas as configurações de ESLint, de linter, nós vamos criar aqui nesse exemplo, desse vídeo. Então eu posso salvar. Se eu vier aqui dentro de index.js, ele já está até seguindo o padrão, que é aspas simples, e seguindo algumas padronizações do ESLint. Mas nós vamos definir novas configurações aqui dentro. O primeiro passo, eu vou dar um stop aqui, um Ctrl C. Primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o ESLint. Então, npm install ESLint. Eu vou dar um "-d" para instalar ele somente como dependência de desenvolvimento. Então, quando estiver rodando em produção, não vai ter esse pacote do ESLint. Bom, agora com o ESLint instalado, o que a gente precisa de fazer? Deixa eu acessar aqui o site oficial do ESLint, eslint.org. Vamos dar uma navegada aqui dentro desse site. Eu posso configurar um arquivo, então eu posso vir aqui, ó, User Guide, Get Started. O que eu preciso de fazer? Eu já fiz aqui a instalação do ESLint e eu crio um arquivo de configuração chamado ESLint-rc. E dentro desse arquivo eu posso fazer diversas configurações. É o que vai definir qual que vai ser o padrão de desenvolvimento do meu código. Então aqui no nível raiz eu posso vir aqui, no botão direito da New File, .eslint-rc e criar um arquivo nesse formato ESLint. E dentro do arquivo eu colocar algumas configurações, que eu posso seguir aqui a documentação. Porém, eu não vou criar e nem vou definir essas configurações dessa forma. Eu vou utilizar uma extensão que é da empresa do Airbnb, que já tem diversas configurações. Se eu acessar aqui ESLint Airbnb, GitHub, ele já tem esse Style Guide JavaScript, que são todos os guias de estilos, por exemplo, para arrays, igual eu coloquei na documentação, no exemplo, na nossa apresentação, que tinha esse exemplo. Então essa própria extensão do Airbnb já vai trazer todas essas configurações para a gente, para alertar o nosso código quanto todos esses padrões já definidos pelo Airbnb. E como que a gente faz isso? Eu venho aqui no meu terminal, eu vou digitar o seguinte comando. Eu vou digitar npx ESLint --init. O npx eu estou utilizando o pacote ESLint para inicializar algumas configurações padrões através de um setup, de um wizard. Eu poderia executar esse comando somente ESLint --init se eu tivesse esse pacote instalado global. Então, se eu tivesse o npm i install ESLint -g, se eu colocasse o "-g" para instalar ele global, aí eu poderia simplesmente usar o ESLint. Mas eu não tenho ele global, eu vou utilizar um npx, que ele vai no repositório na web do ESLint e eu vou inicializar as configurações aqui. Então, npx ESLint init. Então, o primeiro step, ele está perguntando o que eu quero utilizar do ESLint. Eu vou colocar a última opção, que é verificar sintaxe, problemas e estilo de código. O segundo step, eu estou utilizando para o projeto JavaScript. Então, vou colocar aqui JavaScript, qual framework eu estou utilizando no meu projeto. Vou utilizar aqui React. Eu estou com TypeScript. Se você tem TypeScript no seu projeto, então coloca Y.
se não N. Então a gente não está com TypeScript, eu vou colocar N. Ele vai executar no browser, então eu vou colocar aqui use a popular style guide. Então como eu quero utilizar o próprio padrão de estilos, de guia de estilos JavaScript do Airbnb, eu vou colocar essa primeira opção, use a popular style guide. E ele já traz aqui para mim 3 opções. A primeira opção já é o que a gente vai utilizar, mas eu poderia usar Standard ou Google. Então vem aqui, Airbnb, e qual que vai ser o formato do meu arquivo, se vai ser um JavaScript, YAML ou JSON. Eu vou colocar aqui JSON, que vai ser a extensão do nosso arquivo de configuração. E ele está verificando aqui que eu fiz a instalação do meu ESLint e ele está na versão 7.2. Então vem aqui, package.json, dev dependencies, 7.2. Ele falou, para você utilizar o Airbnb, você tem que utilizar a 5.16 ou a 6.8. Você quer fazer um downgrade? Eu vou colocar aqui sim. E por último aqui, ele está falando que eu tenho só o ESLint instalado. Como o meu projeto está utilizando algumas configurações a mais, já através desse setup, ele está pedindo para instalar todos esses pacotes. Eu vou colocar aqui sim, eu quero instalar. Bom, como vocês podem ver, ele adicionou todas essas dependências através do meu setup e gerou também um arquivo chamado .eslintrc.json, que é o arquivo que eu estaria criando ele na mão e resolvi criar ele através do meu setup do init. E ele já traz aqui para mim que algumas configurações, que se eu quiser alterar essas configurações na próprio site oficial aqui do ESLint, eu consigo fazer, somente pesquisar aqui o que eu preciso. Mas ele está estendendo o plugin React, que a minha aplicação é React, e o plugin Airbnb. Então ele pega todo aquele style guide de JavaScript do Airbnb, né, como a gente viu aqui no GitHub. E além disso, ele tem outras opções aqui. Essa parte de rules são as regras que eu posso colocar. Se eu vou alertar erro para arquivo.jsx, se eu vou alertar erro para comentários e por aí vai. Então aqui a gente vai configurar também e primeira coisa que a gente fez foi instalar o ESLint RC e as outras ferramentas eu vou falar um pouco mais para frente. Mas vamos entender um pouco mais sobre o ESLint. Se eu acessar aqui a minha aplicação, deixa eu fechar aqui, close others. Se eu acessar a minha aplicação e colocar algum formato que não está dentro do padrão do ESLint que eu coloquei, por exemplo, do Airbnb, deixa eu acessar o Airbnb aqui, deixa eu colocar um bad code aqui. Vamos vir aqui em strings. Então vou colocar aqui um const name recebe isso daqui, um badge, que ele vai ter que me retornar. Posso colocar até aqui dentro. Então se eu salvo, ele não está me acusando nenhum erro. Mas eu instalei o ESLint vai corrigir isso para mim, vai me alertar o erro, me mostrar qual é a melhor forma. Então, para a gente conseguir identificar isso visualmente, eu preciso de instalar a extensão do ESLint. Então, venho aqui em Extensions, digito ESLint e clico aqui em Install, ok? Instalei, ele tem algumas configurações aqui que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas se eu fechar aqui, eu acabei de fechar, voltei no meu app.js, ele já começa a acusar o erro. Então se uma pessoa está codificando fora do padrão, ele vai ter isso na tela dele, e isso faz com que o próprio desenvolvedor tenha o interesse em corrigir, para não levar essa alteração adiante com esse tanto de alerta. Então aqui ele alertou para mim o que? Vocês podem ver que tem o ESLint quotes, que é string must use single quote. Então o que significa? Eu estou dando aspas duplas, ele quer que eu coloque aspas simples. Então eu venho aqui, coloco aspas simples. Então esse erro parou de acontecer, ele simplesmente está falando agora que eu declarei uma constante e não estou usando ela. Mas o erro do bad code, ele sumiu. Agora ele está no good code porque eu coloquei somente uma aspas simples. E esse erro aqui também, que o próprio ESLint está acusando, eu estou utilizando um HTML dentro de um arquivo .js, então eu tenho um app.js, eu estou utilizando um HTML como retorno dentro de um arquivo JS. E ele não consegue reconhecer isso.
Para eu ignorar esse erro, eu preciso modificar o meu arquivo eslint.rc. Dentro aqui eu vou colocar algumas rules. Eu posso simplesmente verificar. Então, se futuramente você encontrar algum erro que não esteja na configuração do seu ESLint, ele vai estar acusando aqui. Então, ele está falando para mim ESLint react/js file name extension. Eu posso ir no Google, no próprio Google, eu venho aqui, ESLint JSX file name extension. Venho aqui, no GitHub, e ele vai falar que eu tenho que adicionar essa regra para ignorar isso. Eu quero continuar utilizando React na minha aplicação, mas eu quero usar a extensão .js. Então, para isso, para não acusar o erro, eu ponho essa regra que ela vai ignorar para todos os arquivos JS e JSX. Eu salvo, eu volto aqui, ele para de acusar o erro. Uma outra forma, se eu voltar aqui e deixar em aspas, para eu conseguir salvar, eu corrigir esses erros simplesmente salvando o meu arquivo, então meu arquivo não está salvo. Se eu salvar e ele automaticamente corrigir esses erros, eu preciso de fazer algumas configurações. Se eu voltar aqui nas minhas extensões, procurar aqui por ESLint, ele tem uma explicação. Você tem que colocar nas configurações do seu editor essa propriedade como source fix all true. Então eu quero, ao salvar o meu arquivo, eu quero corrigir tudo. Porém, aqui eu estou corrigindo todos os providers linters. Então, no nosso caso, a gente está usando o ESLint. Então, se eu quiser corrigir somente para as regras do ESLint, eu tenho que colocar essa configuração. Então, o que eu faço? Então, Ctrl+Shift+P ou Command+Shift+P se for Mac. Vai abrir essas configurações, vocês digitam Open Settings. Então, Open Settings, vocês podem ir navegar até a UI, que é a interface. Então, como na nossa extensão estava falando aqui, Code Actions on Save. Eu vou vir aqui, Code Actions on Save. Então, esse Code Actions on Save eu posso editar somente através das minhas configurações JSON. Então, eu clico aqui, Edit em Settings JSON, e eu vou adicionar esse código, que é o que está realmente falando aqui para mim. Editor Code Actions on Save, Source Fix All, porém ESLint. Então, eu coloquei, vocês adicionam essa configuração aí no Settings JSON. Ou se vocês quiserem ir direto, é Ctrl+Shift+P ou Command+Shift+P. E ao invés de ir no UI, vai em JSON. Vai abrir essa tela aqui direto. Se eu quisesse corrigir para qualquer tipo de linter que eu tenho no meu projeto, eu ponho Fix All. Mas como eu quero somente para o ESLint, eu ponho .ESLint. E agora com essa configuração, o que eu consigo fazer? Se eu tenho meu arquivo aqui que não está salvo. Isso aqui é um bad code, um código ruim. Se eu der um Ctrl S ou um Command S, salvar esse arquivo, ele automaticamente faz esse ajuste para mim, seguindo as minhas regras que estão aqui dentro do meu ESLint. Então agora a nossa segunda ferramenta, que é o Prettier, nós vamos instalar o Prettier e fazer o Prettier comunicar com o ESLint. Por que eu tenho que fazer o Prettier comunicar com o ESLint? O ESLint ele tem algumas configurações de formatação, como a gente sabe, por exemplo, a aspas simples, tem essa questão de formatação dentro do ESLint. E o Prettier, como ele é focado em formatação do meu código, não simplesmente em codificação JavaScript, regras de programação, ele é mais focado em deixar o nosso código mais indentado, mais bonito, ele pode ter conflitos com o ESLint. Para a gente resolver esses conflitos, a gente vai fazer integração do Prettier com o ESLint. Como que a gente faz isso? Eu vou voltar aqui embaixo, vou dar um clear, e a gente vai instalar o Prettier junto com outras extensões para integrar com o ESLint. Então eu vou dar o npm install no Prettier, no ESLint config Prettier, ESLint plugin Prettier e o Babel ESLint -d para colocar somente como dependências de desenvolvimento. Eu vou instalar isso daqui agora. Bom, já fiz a instalação do Prettier e das extensões de integração. Então eu tenho aqui agora o Prettier na versão 2.05 e as outras duas extensões que a gente fez a instalação, que é a plugin
e também a Babel ESLint. Essa Babel ESLint é para a gente utilizar, por exemplo, error functions dentro de classes e o próprio editor não ficar acusando o erro. Então a gente faz assim, utiliza esse pacote. Eu posso vir aqui dentro de ESLint, eu vim aqui colocar parser Babel ESLint, né? Foi o que eu acabei de instalar. Eu fiz essa configuração aqui também dentro do ESLint. E o Pretty, ele tem uma configuração sua em específico, então eu posso adicionar um arquivo aqui .prettyrc e aqui eu colocar as configurações da mesma forma que eu faço no ESLint. E qual que é a diferença, né? Então eu já comentei que o Pretty é mais focado em estilos, em deixar o código mais bonito do que em regras de programação. E para fazer essa comunicação e essa integração, o que eu preciso de fazer? Eu venho aqui dentro de Extends e coloco Pretty. E eu coloco aqui também Pretty/React para utilizar o Pretty mais voltado para aplicações React. Eu venho aqui em Plugin e coloco também o Pretty aqui em Plugin. E agora eu já tenho todas as configurações que eu estou estendendo o Pretty no meu ESLint. Se eu voltar aqui agora dentro do meu index.js e colocar uma aspas duplas aqui, ele não vai acusar mais o erro para mim, porque eu estou estendendo do Pretty. E eu preciso de colocar uma informação que eu quero exibir esse erro quando eu tenho a integração com o Pretty. Eu venho dentro de ESLint RC e adiciono uma regra, que é Pretty/Pretty. Eu vou utilizar aqui error. Eu quero exibir erros. Se eu voltar aqui agora, ele vai acusar alguns erros, que é o próprio Pretty acusa como erro. Então, por exemplo, se eu der um Ctrl S aqui, ele vai ajustar. O meu código ele estava assim, ele ajustou, subiu o meu código, já fez toda a indentação. Mas se você observar, ele está substituindo por aspas duplas. Então, entrou em conflito. Por isso que a gente tem que fazer essa configuração bem passo a passo, explicando por que tem o Pretty, por que tem o ESLint e como que integra esses dois. Porque o Pretty, ele quer que eu coloque aspas duplas na minha string e o ESLint quer que eu coloque aspas simples. Então ficou meio que conflito. E eu quero manter aspas simples. Então o que eu faço? Dentro do próprio arquivo, pretty.rc, então vem aqui para o RC, eu vou colocar algumas configurações que eu já tenho salvas aqui. Então eu quero single quote, que eu quero voltar a ter aspas simples. Então é essa configuração aqui no Pretty que eu coloco. Então eu vou pôr try on comma vírgula em todas as linhas que precisam de colocar vírgula. E meu tab e o idef vai ser de 2 posições. Então eu vou dar um tab, ele vai colocar 2 espaços no meu tab. Eu salvo isso daqui. Vocês podem ver que está numa cor bem ruim de visualizar. Eu preciso de instalar o meu plugin chamado Pretty. Então vem Pretty Code Formatter. Eu vou dar um install no Pretty. Agora se eu fechar aqui e voltar no meu Pretty, ele automaticamente já traz uma vida aqui para o meu arquivo, para quando tem essa extensão. Eu vou salvar aqui agora o meu Pretty. Se eu voltar nesse app.js, ele agora acusa o erro, que antes não estava acusando. Se eu der um Ctrl S, simplesmente salvar o meu arquivo, ele vai colocar aspas simples. Então para de ter o conflito quando eu começo a configurar o Pretty e o ESLint com as mesmas configurações. Bom, voltando aqui, vamos analisar outros tipos de situações que a gente pode utilizar o Pretty como benefício para a gente. Então se eu der um Command Shift P ou Ctrl Shift P, se for Windows, vier em Open Settings, UI, se eu colocar aqui, ó, Tab Size, meu Tab Size está 4, tá? Então se eu vier aqui e verificar e começar a codificar, ele vai ter 4 posições. Como eu configurei o meu Pretty para 2 posições, ele vai sempre, quando eu salvar, colocar 2 posições. Eu posso colocar aqui para 4, que quando eu fechar esse arquivo e abrir ele de novo, ele vai acusar. Ele está me pedindo para colocar mais 2 espaços. Mas se eu simplesmente salvar, ele já faz esse ajuste. Eu quero manter 2 e vou salvar aqui e voltar para 2 espaços.
Porém, se o meu editor tá 4 e o Pretty tá 2, quando eu começar a codificar, ele automaticamente joga 4 espaços, né? Então eu tenho aqui o meu editor para 4 espaços, mas o Pretty ele tá jogando somente 2 espaços. Toda hora que eu vou codificar, ele vai ficar desalinhado. Deixa eu ver aqui, const handle click. Ele fica desalinhado e ele só alinha depois que eu salvo. Então, para a gente resolver esse problema de vez, nós vamos instalar a nossa terceira ferramenta, que é o Editor Config. Para instalar o Editor Config, primeiro eu venho aqui em extensões, venho em Editor Config e vou instalar ele aqui. Dou um install. Aqui tem algumas configurações que eu posso fazer. Vocês podem dar uma lida nisso aqui depois. Qual que é a função desse Editor Config? Por mais, manter o padrão independente da IDE que eu estou utilizando, independente das minhas configurações. Então, se você analisar em Open Settings UI, o meu tab size é 4. Então, se eu pegar um projeto que o tab size de todo mundo é 2 e o meu é 4, toda hora que eu for codificar, eu tenho que ficar atento a deixar com tab size 2. Então, para eu manter isso e ignorar qualquer tipo de IDE, qualquer tipo de editor, eu vou utilizar o Editor Config. Então, agora que a extensão já está instalada, eu clico aqui com o botão direito e venho em Generate Editor Config. Ele vai gerar um arquivo aqui no nó principal, na raiz do meu projeto, e ele vai falar que é no root, que eu quero ele para todas as configurações do meu projeto. Eu posso colocar essas configurações somente dentro de uma pasta, mas eu quero ele em tudo, então esse root. E aqui ele vem algumas configurações que ele pega do meu editor, mas eu quero deixar o tab size como 2 e não como 4. Então todo desenvolvedor que pegar esse projeto e tem esse editor config, a codificação vai ser em cima desse editor config e não em cima das configurações do seu editor. Então o meu ident size é 2 e não 4 conforme está no meu editor. Se eu voltar aqui agora, meu arquivo é .js e eu abrir, ele automaticamente dá um pad de 2, 2 da lateral. E eu estou colocando de 2 mesmo nas minhas configurações estando 4. Então isso eu garanto que todos os desenvolvedores vão ter as mesmas configurações. E isso traz o nosso código muito mais organizado. Se a gente voltar agora um pouco sobre o ESLint e eu pegar, só para a gente finalizar essa parte de organização, se eu criar aqui uma função, por exemplo, vamos dar uma analisada aqui, a gente está utilizando a extensão do Airbnb, vamos pegar aqui, vamos pegar essa parte aqui de desestruturação, né? Então esse é um bad code. Se eu copiar isso daqui e colar aqui, olha como que funciona. Imagina um desenvolvedor já tem esse costume de codificação, de pegar o objeto, ponto, a propriedade do objeto e setando nas constantes. Olha para você ver, se o desenvolvedor tem todas essas configurações no projeto, quando ele digita esse código, automaticamente o meu ESLint vai acusar Use Object Destructuring. O que significa? Ele não pode setar variáveis dessa forma. E eu simplesmente, com Command S ou um Ctrl S salvando meu arquivo, ele já faz a desestruturação. Não da forma que é a melhor, mas já numa forma boa. Então eu poderia pegar first name, transformar isso no meu user e tirar isso daqui e salvar. E eu vou ter agora um best code, que é a melhor forma de ser feita. A gente usa isso aqui muito quando for passar propriedades e receber essa propriedade em outros componentes. Então eu posso ter um componente, um outro componente aqui dentro. Então um app aqui eu posso receber uma prop 1, prop 2, que está dentro de props. Então essa já é uma forma boa e segura da nossa codificação, e isso torna essa indentação, deixar o código bonito, simplesmente salvando o nosso arquivo. Bom, galera, é isso que eu tenho para mostrar para vocês sobre organização de código fonte. Então a gente instalou Pretty, ESLint e Editor Config. No ESLint tem mais
inúmeras regras que vocês podem adicionar aqui, vocês podem ir na documentação oficial e ir adicionando, mas a gente já está fazendo a extensão do Airbnb, então já herda bastante configurações. A gente fez algumas configurações do Pretty aqui também. Eu posso adicionar mais configurações aqui do Pretty através do site oficial do Pretty. E o Editor Config vai garantir a consistência, o padrão em diferentes IDEs. E se fez sentido para vocês, deixa um like. Se teve alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Valeu!